Dia 22. Jesus achado. Primeira reflexão. Entretanto, no templo, depois de 3 dias de cruciantes penas, vê São José a Jesus são, salvo, honrado. Que alegria! Segunda reflexão. Encontra Jesus ensinando com o Mestre Divino e aqueles veneráveis mestres em Israel admirando-o. Terceira reflexão. Maria, nessa ocasião, dá a São José o nome de pai de Jesus. E Jesus não protesta. Que honra e que satisfação! Fruto. Em todas as dificuldades recorramos à oração. Neste dia 22, meditamos o momento em que Jesus é encontrado em Jerusalém, depois de 3 dias em que Maria e José o procuravam. E foi interessante que Jesus foi encontrado a falar com aqueles doutores e mestres de Israel. Já com 12 anos, Jesus mostrava a sua sabedoria, porque Jesus é Deus. Não apenas homem, Jesus é Deus. E desde o início, desde o seu nascimento, desde antes que ele estava no ventre da sua mãe, Maria Santíssima, já sabia ao que vinha. Já sabia qual era a missão dele. Tanto é que ele mesmo diz, no Evangelho que li no dia anterior deste mês de São José, que ele tinha que se ocupar das coisas do Pai dele. Ele estava a falar do Pai do céu, Deus. Mas é interessante que Maria chama a José de pai de Jesus. E Jesus não protesta porque ele sabe. Ele sabe que São José foi escolhido por seu pai, Deus, para ser seu pai adotivo nesta terra. Ele sabe que São José foi escolhido, que São José não é uma pessoa como outra qualquer. E assim como Maria Santíssima foi escolhida e não é uma mulher como outra qualquer, Deus escolheu Maria Santíssima e São José porque sabia exatamente o que queria para estar ao lado de seu filho, seu único filho Jesus. Deus não faz nada por acaso. Deus, quando faz as coisas bem e bem feitas. E São José foi escolhido entre muitos homens do seu tempo para ser o pai adotivo de Jesus. E Deus sabia muito bem porque escolheu São José. Foi muito bom para São José e Maria Santíssima ter encontrado o menino Jesus. Porque é muito importante, nós precisamos, como Maria Santíssima e São José, procurar a Jesus. E por isso o fruto que nós vamos entregar hoje, neste dia a Deus, pelas mãos de São José, é em todas as dificuldades recorrermos à oração. Por vezes as dificuldades são tão grandes, nem nos lembramos de rezar. E por vezes as dores da doença são tão grandes, que nem há forças para rezar. Eu conheci uma pessoa familiar que ela dizia que queria rezar e não conseguia porque no seu leito de doença ela tentava, mas a dor era muito grande. Então nós rezávamos ao lado dela. A minha mãe rezava ao lado dela. Nós precisamos ser o amparo das pessoas, especialmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão quase a morrer, que às vezes naquelas horas tão difíceis, muitas vezes não há possibilidade daquele doente rezar, por vários motivos, ou porque já não está acordado, já está a perder a consciência, e é preciso rezar. E eu tinha também outro familiar que a minha mãe contava, que após doença prolongada, que gemia muito,
mesmo a dormir. Mas quando as irmãs dessa pessoa, que eu não vou dizer o nome, quando as pessoas e a minha mãe ia visitá-la e começava a rezar com outros familiares, ela parava de gemer com as dores. Essa pessoa parava de gemer, porque a oração que estava a ser ali feita era um refrigério, um momento de paz para aquela alma que estava agonizante. Por isso São José nos convida neste momento a ajudarmos uns aos outros a sermos fortes na oração e ajudarmos os outros que estão com dificuldade a também ser forte na oração. Por isso a jaculatória que hoje vamos rezar é esta: quando já não soubermos aonde dirigir nossos olhos, sempre nos ficais vós, nosso bom Pai, como único refúgio e amparo. Pensemos bem nestas palavras. Tenhamos sempre diante de nós o refúgio, este refúgio em São José. Busquemos nesse refúgio nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós não conseguimos pedir a mais ninguém, buscamos a São José. Assim como ele foi o pai adotivo de Jesus, que cuidou de Jesus, o Filho de Deus, ele também cuidará de nós como filhos adotivos, se nós invocarmos o seu auxílio. Para alcançar as graças que pedimos, rezaremos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias ao Pai, em memória das 7 principais dores e das 7 principais alegrias de São José. Depois rezamos, oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria, Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente, assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito Deus que vos chamou, seu Pai, e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos à vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança, à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem dignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.